Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Insidecast. Luiz Antônio Boazzi, segunda parte. Estamos de novo aqui, eu e Paulo Vaz. Muito bem, Lipe, muito bom. Vamos continuar, porque tem muita história ainda para ele contar. Ele nem começou. Não, brincadeira, né? Já começou. Mas é que ele vai contar algumas histórias agora, nessa segunda parte, e ainda vai faltar, ele vai ter que vir um outro dia para contar mais histórias. Né? E eu sei que vocês vão querer, se vocês quiserem mesmo, deixa aí nos comentários, porque aí vocês encorajam ele a querer voltar aqui para falar com a gente. Mas antes, vamos falar dos patrocinadores, né, Paulo Vaz? É isso aí, Lipe. Se você gosta de carro antigo, entra lá no thegarage.com.br ou thegarage_BR, se for no Instagram. Vários carros antigos, tem mais de 70 carros. Não é só quantidade, mas a qualidade do carro deles é impressionante. Sim. E se gosta de fazer uma apostinha, Lipe? betmais.com. Se você ainda não é cadastrado no Betmais, se você se cadastrar lá agora, betmais.com, usar o nosso promo code INSIDECARS, você, no seu primeiro aporte de grana, vai ter a sua grana dobrada, desde que esse aporte seja até R$300. Ou seja, se você botar 300, você vai ganhar 600. Então, toda vez que você aporta até R$300, toda primeira vez, né, todo primeiro usuário que usar o nosso promo code, vai ganhar o dobro de grana até R$300. Certo? É isso aí, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos para a nossa segunda parte, que é, a gente precisou fazer um capítulo à parte mesmo sobre salão do automóvel. Qual foi o seu primeiro salão do automóvel pela Volkswagen? Foi em 1984. 84. É. Lançamento do Santana? Não, isso, Santana foi 86. Então... Em 84 eu não tinha assim, não lembro. Não tinha um lançamento, talvez. Porque eu estava muito fora ainda, não era um atuante na coisa, mas o que eu lembro de lançamentos foi em 86 o Santana, em 88 o Gol GTI, com primeira injeção eletrônica. Eu não lembro que carro verdade foi. Que o Senna teve um GTI, que a Volks ia dar um GTI para ele? Tem, todo mundo fala isso aí, é verdade. Por que ele nunca teve esse GTI? Aconteceu alguma coisa até carro? Me pediram foto desse carro. É verdade que ele teve. Você tem uma foto dessa? Eu falei, não tenho. Ele teve um carro. Mas não tinha... a história que eu ouvi, pode ser uma loucura, que aconteceu alguma coisa com o carro que era para ser o dele... Não, o que eu tenho de informação é que teve... E aí deram um outro carro para ele? Não, eu tenho informação assim? Que teve e me pediram outro dia uma foto eu não encontrei. Mas vocês conseguem achar número de chassi, essa coisa? É difícil, consegue. Né? Aqui, na fábrica consegue. Consegue. É que hoje em dia, que você falou, às vezes, coisa do passado, para você conseguir... Eu falo, se eu não tivesse a história que eu tenho, que nem do Fusca, que são histórias que só a gente sabe... Ninguém sabe, ninguém guardou isso daí. Uhum. Histórias que eu vivi, eu presenciei, do livro do Fusca, essas coisas. Não, então, por isso que eu estou te perguntando, porque eu sei que existem umas histórias, tipo o Bob Sharp tinha um Santana que ele pintou de branco, sei lá, que era o Santana que, sei lá, eu já ouvi ele contando essa história em algum lugar, que na época que tinha equipe de rally, não se pintava Santana de branco, ele pedia um Santana branco. Não, tinha o Santana executivo, né? Que era... não, isso antes. Ele acho que foi um dos primeiros Santanas. Nessa primeira leva de Santana não tinha Santana branco, não existia. Não. E aí ele pediu para pintar sei lá, é uma história o X. O Santana executivo era um Santana branco com a roda dourada. Existia um EX branco, é isso? Santana executivo branco e preto com a roda dourada. Mas eu nunca vi. Um branco e um preto. Totalmente branco, totalmente preto. E as rodas douradas. A gente pode fazer um terceiro capítulo só sobre as coisas que existiram e viraram mitos e a gente pode falar sobre isso depois? Porque tem tanta coisa por aí. Bom, vamos falar de salão do automóvel. Vocês mandam. Eu acho que salão do automóvel tem muita coisa legal pra gente falar. Primeiro salão, então, foi 84. Mas você ainda não trabalhava
diretamente no salão. Não, eu estava começando, né? Eu estava no treinamento, trabalhava na Vox, mas eu fui um participante, né? Eu não fui o cara que depois, quando a partir de 86, era o cara que treinava a galera. É isso que eu ia perguntar. A partir de 86, você que eu tinha pôs a mão na massa. Eu comecei a pegar gosto. E aí eu fui me aproximando cada vez mais. O fato de eu ter o conhecimento técnico, porque eu pela minha formação, e ter o jeito de passar as informações foi me ajudando a treinar as pessoas. Isso me envolveu na seleção das meninas, me envolveu no treinamento do pessoal que trabalhava lá, na assessoria dos executivos. Então, eu fui cada vez mais presente. Uma coisa que eu posso dizer sempre, de todos os salões que eu fui, sempre me chamou muita atenção no stand da Volks a vontade que o pessoal que estava lá no chão, do lado dos carros, tinha de contar o que eles sabiam sobre aquele carro. Isso daí aconteceu principalmente na época que nós começamos com os universitários. Isso. E isso foi um absurdo, porque a gente contratava universitários para ficar no lado das modelos. As meninas, elas eram bonitas, tudo, mas em quantidade de informações era muito grande. Elas não absorviam em 2 dias quando eu fazia o treinamento. Eu falava para elas, você vai saber o preço, a cor do carro que vocês está, e se alguém perguntar alguma coisa, pega alguém da fábrica que está com crachá, naquela época usava um paletó igual, pede dar informações. Como começou a ter muita tecnologia nova, nós fui junto com a Kinoff, começamos a falar, vamos pôr casais universitários. Então, o que acontecia? A gente pegava primeiro foi difícil, né, na faculdade, até entender. A gente deixava eles 3, 4 meses na fábrica fazendo um estágio. Era a turma da manhã e a turma que estudava à noite. Sempre estagiários, sempre estudantes de engenharia? Não. Menos Qualquer medicina, até direito tinha, porque tinha o cara que ficava para resolver problema de cliente. Era legal. Tá, legal. Mas medicina, odontologia, biológicas não. E aí era muito legal porque a gente pegava os coisas e deixava eles durante 4 meses sendo desenvolvidos para a vida, não para o salão. Tá. Eles tinham palestras com pessoas que, cara, dificilmente eles teriam em outro lugar. O Veiga ia lá dar palestra, o diretor de produção, o diretor de logística, o presidente ia falar, os vice-presidentes financeiros. Eles ficavam assim. E fora as palestras, eles tinham acesso o tempo todo com o pessoal de RH, que falava de postura, porque eu podia para ensinar tudo. Que eles eram o meu cartão de visita no stand. Então, eles tinham que postura, tinham que ter dicção, aparência, eles tinham tudo, ensinavam as meninas a se maquiar, tinha um cara maquiador que ia lá, vocês vão se maquiar assim, 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 assado. Vocês não podem pôr isso, não podem fazer aquilo, não podem mastigar chiclete. Que demais. Era para a vida deles. E depois, 15 dias antes do Salão do Automóvel, a gente mostrava o projeto do salão. Coisa que era segredo até então para todo mundo. Sim. Ó, aqui está o projeto, aqui está os carros, então a gente falava, está aqui tudo. Relacionava os motores em corte e tal, tal, tal. Escolhe 3 que você quer ficar. Então, eles escolhiam 3. Mandava para nós, eu sentava com os instrutores que acompanhavam eles o tempo todo, e os instrutores falavam, pô, essa aqui, se vale aqui, aqui. Às vezes tinha uma pessoa que falava, eu quero ficar no carro deficiente, porque eu faço trabalhos sociais, eu quero estar no carro deficiente, eu sei mexer com as pessoas deficientes. Legal, que legal. Bem legal. Era muito bacana. Que demais. Isso até o último salão que teve também foi assim? Sim. Até 2018? Sim. Legal. Teve um ano que eu coloquei uma pessoa deficiente, de cadeira de roda, para fazer o atendimento. Ah, legal. Que foi muito legal, porque ela me ensinou uma coisa muito importante. Você em pé, conversando com a pessoa na cadeira de roda, já cria uma coisa. Então, vocês falando junto, a pessoa se abria mais com ela, né? Foi muito bacana essa experiência, trabalhar com ela. É legal, né, isso. Como a gente... Não tem noção, né? Como a gente é pouco preparado para isso, né? A minha esposa trabalha numa empresa, chama Livelo, e eles têm um funcionário que é deficiente auditivo. Só que ele lê lábio. E aí ela fala, cara, é uma coisa que você não se preocupa até ter a vivência. Então, por exemplo, eles foram fazer um evento também dentro da empresa, e aí tinha uma espécie de um púlpito, até onde eu me lembro, e o microfone Ficava na frente Ficava da na boca frente. do cara, o cara não conseguia Aí não dá ler. para ver. eu não conseguia ler.
É, mas... Aí precisava falar, olha, baixa mais Baixa. o microfone. Que é isso, são detalhes que a gente Não, você pensa. aprende. Eu falo, quando me perguntam, que eu tenho feito alguns textos, a universidade da vida, você não aprende em escola, você não aprende em livros. A experiência você não ensina, a experiência você vive. Eu falo isso, e a última coisa que eu escrevi, eu não sou um escritor, não quero ensinar nada para ninguém, não sou blogueiro, não era. A minha coach que está falando, meu, pô, tem muita coisa legal. Eu escrevi no LinkedIn o jovem como líder hoje. E eu dei umas dicas como ele devia, como eu acho que o jovem devia se, a postura dele, como devia agir, com todo o conhecimento que ele não está lá à toa, mas tem um monte de coisa que vai fazer ele ir para frente, que vai sustentar ele e que vai fazer ele evoluir. Senão ele vai estancar, porque um time consegue estancar um chefe. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas assim, esses universitários eram muito legal. E era bacana que, conforme as edições iam passando, muitos que foram pegos no segundo ano, a gente começou a pegar gente mais nova, porque eles pediam tal. Eu estava no quarto ano, depois de 2 anos, queria estar de novo. E começou a ficar, tinha grupos falando, churras, punham lá para mim, Bose, churras na facu com refri. Eu falei, fala direito que eu não entendi porra nenhuma que vocês estão escrevendo. Né? Mas era muito legal. Todo dia de manhã, Que demais. a turma fala que eu sou muito sério quando começo a falar comigo. Você parece um cara bravo. Com as primeiras lives que eu fiz, minha irmã, eu assisti você é bravo, você não é assim. Eu não tenho esse jogo de cintura em frente de câmera. A gente tá vendo, Sabendo que tem. Tá numa dificuldade, travado, né? travadinho, Então, né? Na hora de beijar a menina, soltou, né? Aí é esperto. Não, mas a gente não tá achando isso, exatamente o contrário. Não, mas, o contrário. mas assim, então por isso mesmo, ela falou, você está muito assim. E eu todo dia, porque nas primeiras vezes eu tinha que ser duro, porque virava um Big Brother. Imagine 3, 4 meses juntos, gente de um monte de faculdade. Começava a ter os namorinhos, começava a ter os amiguinhos, começava a ter as briguinhas, começava a ter as implicâncias. E eu Virava tinha, um Big Brother. eu tinha que administrar isso. Porque o fulano é folgado, eu não sei o quê, porque a fulana se acha, não sei o quê. Eu tinha que administrar isso para não virar bronca, porque não quero. Eu falava, pessoal, vocês quando saírem daqui, vocês vão depender de vocês. Para muitos é o primeiro emprego. Põe uma coisa na cabeça. Vocês vão estar sendo vistos. Eu falava para eles, grupos anteriores tem gente trabalhando. E tem gente que é executiva hoje, que saiu dos universitários do salão. Tem gente que é boa pra caramba. A minha área teve 2, 3 que pegamos. A imprensa teve, a gente está na concorrência. Eu ia te perguntar isso, se alguns deles já ficaram dentro da Volkswagen. Porque eles começaram a serem procurados não só pela Volkswagen, pela Revendas e por outras empresas. Porque eram pessoas escolhidas de 6 mil que se inscreviam depois da quarta edição. 6 mil. Exatamente, depois da quarta edição. E quantos eram selecionados? 50 casais. Para você ter uma ideia, a gente separava 600, esses 600 era feito um acesso, conversado um por um, e depois eram escolhidos 100. Caramba. As minhas meninas trabalhavam nisso, e esses 100 eram os caras que eram preparados. A gente, às vezes, tinha alguma desistência, um arrumava emprego, a gente depois tinha uns desesperos, a gente substituía. Mas era assim, virava uma coisa, e eu vou dizer uma coisa para vocês que foi uma coisa que eu fiz, uma sacanagem, mas quando eu digo que você consegue ensinar e contaminar as pessoas com paixão e com envolvimento e com amor, se eles veem em você esse brilho nos olhos, você consegue. Teve acho que o terceiro grupo, depois de 3 grupos que a gente fez, o 6º ano, porque é 2 anos, né? Estava assim, estava demais. Eles estavam num furor, porque cada vez que vinha eu passava um vídeo do ano dos últimos. Então eles iam, porque o nosso salão do automóvel era o único salão que terminava não com uma festa dentro do stand, dentro da sala VIP. Era uma festa lá. Eles, as recepcionistas, se abraçavam, choravam, porque a turma convivia de uma maneira tão gostosa que a turma falou, que pena que acabou.
que a gente se preocupava com todo mundo que trabalhava, com o sapato doendo, com o cabelo da menina, com o problema pessoal que tinha, a gente cuidava deles. Desde os estágios dele. Tem histórias que eu não vou contar aqui, que eu me envolvi com o problema de família dos meninos e, graças a Deus, saiu tudo bem. Porque o menino estava pirado, que perdeu a avó, o namorado deixou ele, e ele começava a chorar. De repente, esse menino hoje é um dos caras mais ferrados na Volkswagen. Que Graças legal. a Deus. Eu não vou contar porque é uma história muito Não, pessoal tudo bem, dele. claro. Mas assim, eu me aproximava deles. Todo dia eu passava, contava uma história do salão, né? Eu vou contar essas histórias aqui. Eu passava e eles, pô, conta história, boss, conta história. Mas eu estava madura também. Eu falava, é o seguinte, hein? Tá virando chacrinha isso aqui. Legal, feliz, mas vocês estão trabalhando. Isso é trabalho. E vocês vão partir para o primeiro emprego da sua vida, vocês não estão sendo observados. Se vocês querem sair dali, voltar para a rua, tudo bem, mas se querem sair de empregado, tenham juízo. Então eles se empenhavam. E uma vez, o que acontecia na sexta-feira, na última sexta-feira de treinamento deles, eles se juntavam as duas turmas. Juntava a turma, porque tinha uma turma que juntava, turma de manhã, uma de noite. Eu sempre pegava um jeito de juntar todo mundo, porque eu não queria que eles saltassem na aula. Então fazia à tarde, que dava para a turma da manhã vir, só para a gente dar as orientações, falar, amanhã, sábado, vocês vão conhecer o stand ao vivo, antes de todo mundo, vocês vão olhar o carro de vocês, porque assim, conforme eles escolhiam um carro, eles ficavam os 15 dias finais com o instrutor do treinamento, que esse cara da academia, dando banho de aula neles sobre aquele carro. Eles ficavam doidos pelos carros. O carro era deles. Esse Passat é meu, esse Beetle é meu, esse Gol é Que meu. eles escolhiam desde o começo. E eu procurava, por isso que eu deixava escolher. Eles nem atendia todo mundo, sabe? E tinha uma coisa mais legal ainda. Geralmente, as meninas que pegavam, eu quero ficar no motor, vai no motor. Eu botava ela ficar com o engenheiro que desenvolveu o motor. Elas davam um banho. Chegavam os folgadinhos no salão do automóvel para questionar, elas davam um banho nos caras de coisa. Os próprios caras da fábrica, eu vou ferrar. Ela sabia, porque eles se comprometiam. Então, esse último dia, juntava todo mundo e dava, vai ser assim, vocês vão chegar a tal hora, a partir de agora vocês vão estar trabalhando, não é mais estágio, que a gente ia contratar eles que eles saíram da fábrica, não pode perder horário, responsabilidade, responsável pelo crachá, acontecer alguma coisa, dava todas as dicas. E falava, amanhã a gente se vê no treinamento. Aí, nesses dias, se conhecia os da manhã, da tarde, que nunca tinham se cruzado, né? Porque uma turma ficava das 9 às 3, a outra das 3 às 10. Faziam os 2 períodos. Como é que eu nunca soube disso quando eu estava na faculdade, cara? Eu teria me inscrito, Nossa, certeza. eu também. Aí, Certeza. o que aconteceu? Eu entrei na sala, tava aquela... A turma me viu... E tava sempre cara de bravo. Mas dessa vez eu entrei com um cara de chateado. Eu entrei, o cara do treinamento... então, pessoal, silêncio, o boss vai falar, turma... Falei, pessoal, eu vim aqui porque, antes de mais nada, eu tenho que dar uma notícia que eu não estou com vontade. Eu sou um artista para essas coisas. Né? com nó na garganta. Falei, olha, eu não queria falar, mas não tem mais jeito. Tentamos tudo. Mas o que aconteceu? Eu falei, olha, nós fizemos uma reunião agora com o RT. Tem um problema sério com o Ministério do Trabalho, porque vocês não podem ser contratados só pelo período do salão, teria que ser mais tempo e... A gente tinha tudo certo. Hoje não pode mais mesmo. Então vocês estão dispensados. Vocês não vão participar do salão automóvel. Meu. Ficou um silêncio assim. Quê? Falei, calma. Como calma? Calma. A gente vai dar um par de ingressos para cada um de vocês. Eu quero ingresso. Eu vou. Aí dia no começou. Hopi Hari. O cara, eu vou. Você não está entendendo. Eu vou. Vou ficar lá do lado do carro dando Eu falei, explicação. não, fulano, e você vê essa hora como o cara, que é? Eu comecei a ficar emocionado. Todos eles, eu vou, porque o cara, menina chorando, abraçada chorando, sabe? Eu falei, puta, o que eu fiz, né? Mas eu não podia voltar atrás, eu falei, dá um tempo. Não vou falar agora, é brincadeira. Eu falei, eu quero ver até onde vai. Eles falaram, eu vou, não sei se você está brincando, você pode me arrumar... Troleiro, né? Pode arrumar uma camiseta da Volkswagen, eu vou ficar lá. Pessoal, você não entendeu, eu não posso pagar vocês. Não quero saber, eu não quero saber se pode ou não pode.
Eu falei, você não pode trabalhar, vocês entendem? A Volkswagen é uma empresa séria, vocês não podem fazer isso. Vocês entendem que vocês têm um treinamento e vocês estão cuidados, vocês estão levados, nós temos responsabilidade sobre vocês, desde a hora que você sai de casa até a hora que vocês chegam. Você não vai sair da tua casa e ir lá e falar que está trabalhando. Esquece. Eu fingi que estava irritado e saí. Esquece. Infelizmente não deu certo. Me desculpem, vocês vão receber tudo, vão receber inclusive o que vocês, um percentual sobre os dias que vocês iam trabalhar lá, porque eu acho que vocês contaram com o dinheiro e tal. Inventei um monte de coisa na minha cabeça. Saí. Eu saí, os instrutores vieram atrás de mim. O que aconteceu? Eu falei, nada, tô brincando. Os caras olharam para mim, você vai tomar uma porrada. Você é gerente, mas você vai apanhar. Eram 100 pessoas. Você sabe que são 100 pessoas, né? Você é gerente, mas você vai apanhar. Eu falei, você não vai apanhar da gente, você vai apanhar deles. Eu falei, não, pessoal, calma lá. Aí eu tava assim, saía a gente para ir no banheiro, chorando. Então, eu falei, puta, eu não pensei que ia acontecer isso. Aí você fala, pessoal, podia todo mundo voltar lá pra dentro? Eu preciso dar um último recado. Aí eu peguei, É zoeira. deu um tempo, voltei. Voltei, estava todo mundo lá. Eles tudo em reunião, tudo em reunião. Olha, nós já decidimos, nós vamos entrar com uma carta, fazer isso, nós vamos escrever, vamos fazer alguma coisa, você fala com quem que a gente tem que falar. Eu falei, pessoal, chega. Entendam uma coisa. Vocês estão falando carta para quê? Vocês vão trabalhar de graça? Eu vou. Falei, peraí. Quem que vai trabalhar de graça aqui? Meu. Quase todos levantaram a mão. Não só levantaram a mão, como ficaram em pé. Cara, aquilo me deu uma emoção. Eu falei, caramba, a gente... Você contagiou eles. Falei, mas vocês vão ficar do lado de um carro, vocês sabem que aquele calor é tudo. Não, a gente quer. Puta, a gente adora. Eu adoro o meu golzinho. Eu não vou deixar nenhuma menina, nenhuma recepcionista ficar no meu carro. Eu vou ficar. Eu vou cuidar. Eu falei, meu... Aí me deu aí a garganta de verdade deu uma fechada. Eu falei, pessoal, senta. Boas, não vamos sentar. A gente vai, tá aqui, a gente reunião. Você pode ir embora? Pode, não sei o que. Eu falei, posso pedir um favor só para vocês? Sentam. Pelo respeito que, se vocês ainda têm por mim, eu só quero, pelo menos, falar umas palavras para vocês, para eu poder sair de boa aqui. Eu não quero sair desse jeito com vocês. Vocês são muito importantes para mim. Aí eu brigando com o outro, ficar quieto, os caras bravos, né? Falei, vou apanhar mesmo. Falei, é o seguinte, amanhã vocês chegam mais ou menos meio-dia lá no Iambi, porque o ensaio começa a 1h. Eles ficaram tudo assim olhando. Vocês não vão trabalhar de graça, eu vou pegar o salário de vocês para mim. Mais ou menos começa a 1h. Eles, mas como amanhã? Não, vocês têm que fazer o ensaio de vocês. Mas você não falou que não pode? Eu falei, não, eu estava brincando. Bem assim, não, eu estava brincando. Pessoal. Brincando, as minas chorando e ele... Pessoal, eles saíram. Eles fizeram uma volta. Eu não sabia se eles queriam me bater ou se deram chutinhos por baixo do rolo. Eles me abraçaram todos. Começaram a pular tudo junto. Boas, Volkswagen. Mas assim, eu falei, loucura, cara, que demais. são pessoas que não são Volkswagen. Então, Mas você criou uma paixão pela marca nele. Criaram uma paixão pela marca, sem indução. Foi uma coisa assim, que eles viram como isso aconteceu. Tratando bem, sendo paizão, porque eu era o paizão deles, amigo, a turma. Eu nunca deixei, e ninguém faz isso, nem do meu time, nem maltratar fornecedores, nem maltratar ninguém. Se tivesse chamar a atenção deles, que tinha, eu falava para as meninas, nunca chama a atenção de um aluno, de um deles na frente dos outros. Chama do lado, dá uma dura que tenha, que dá e fala, vai embora, tal, mas não faz na frente dos outros. Porque começa a criar rejeição. E elas tinham esse jeito de ser. Então, nós ganhamos 3 prêmios do Salão Automóvel por causa dessa galera. Que demais. Sensacional. Demais. E... Bom, você deve ter passado algum perrengue. Tem algum que você possa contar? Você fale, foi difícil, mas a gente conseguiu. Olha, eu vou contar uma coisa tão simples. Era um perrengue pela grandiosidade da coisa. Mas a gente resolveu, eu vou falar, isso foi uma ideia minha. Foi tão simples que parece até meio bobinha a coisa, mas o que acontece? Época de coisa de reciclagem, a Volkswagen, Think Blue, a gente, aquele negócio, o símbolo nas peças plásticas,
o símbolo assim, no meio tem umas letrinhas para falar qual é o composto, que é poliuretano, polietileno, sei lá, no meio, para saber quando fazer a reciclagem e tal. E o Gol, ele foi o Polo, na época o Polo, eu não lembro, desculpa, não lembro qual foi o carro, foi o Polo. Ele tinha 90% das peças plásticas recicláveis. O que a gente fez? Eu fui numa empresa de prensa, Home, não lembro o nome, que prensava algumas coisas para a Volkswagen e ver se eles faziam uma prensa, um molde para mim de um Fusquinha, que é o carro que todo mundo quer ganhar. A gente começou a coletar peças que iam ser descartáveis e pegar, todo mundo junto, vinha sacos e sacos e rebarbas e coisa. E tinha uma máquina que fazia sei lá, moía, sei lá o quê, e fazia a injeção. Eu não lembro, desculpa, eu não lembro direito o que era, mas saiu um Fusquinha, acho que era injetado, não era prensado. Sim, com certeza. Era injetado. Saiu um Fusquinha injetado, com um buraquinho, que você podia pôr um lápis na tua mesa. Eu tenho um em casa, mas foi no salão de 96 e é um Golf MK3. Não. 2 portas. E Não. eu peguei no salão aqui de São Paulo. Eu tenho isso lá em O casa. salão de 96 não foi muito bem... Pode ser 94. Pode ser 94. Pode ser 94. 96 não foi. Aí, uma máquina monstruosa. 96, agora que eu me lembrei. Uma injetora, agora eu lembro, uma injetora enorme. E o coisa de reciclagem e sacos e sacos e sacos de coisa que a gente ia pondo num depósito. Os caras iam levando, porque a gente começou a injetar antes de puser uma máquina, a primeira coisa no estande, para ir produzindo, porque demorava um pouco para produzir em quantidade. E se é brinde, a galera... Qual era a sacada? Nós tínhamos papéis recicláveis, folha 4 reciclável, aquele meio marronzado. O cara tinha que pôr o nome dele, a gente queria fazer lead, naquela época não tinha pronome, CPF, telefone, e ele rodava uma roleta, que era uma puta coisa maravilhosa que vinha da Alemanha. Do que você girava, caía assim, quantos de água Volkswagen, a gente adaptou, né? Mas o sistema era da Alemanha, a gente pôs, a Volkswagen economiza litros de água que é feita, 1 milhão, aí vinha as coisas, o cara que acertava ganhava o negócio, ele dava o papelzinho e ganhava. Era um puta, vai ganhar seu carro, Volkswagen Think Blue, tudo Think Blue. O negócio da Alemanha não chegou. Eita. Como a gente vai fazer agora? Começar a distribuir Fusquinha? Não ia dar conta, ia ser uma coisa sem graça. E não ia dar conta. Não ia dar conta. Como a gente vai fazer para ter um critério para dar o Fusquinha? Também não tinha Fusquinha suficiente e tinha que ter um atrativo, né? Eu falei, pessoal, faz o seguinte, arruma um balcão, põe aqui do lado desse outro e abre um pouquinho o vidro do Polo. Tinha um Polo aos 2 metros da gente. Eu fiz um aviãozinho, joguei. Não acertei. Falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar pais e filhos pra caramba aqui. O cara vai fazer o papel reciclável, ele vai ter que preencher, ele vai fazer um aviãozinho. Se ele acertar o aviãozinho dentro do carro, ele ganha um Fusquinha. Cara, você tinha que ver o que era pai e filho fazendo aviãozinho. Sensacional. Que coisa mais legal. Que legal. E aí Que ano começava... foi isso, você lembra? 2007? Foi quando lançou... Foi 2002. Pode Acho ser. que foi, não lembro. Foi uma coisa... a faxineira falava assim, seu Boas, eu não aguento mais pegar aviãozinho. Que os que erravam, a gente também falava, os que erraram não pode levar embora, porque a gente queria pegar o lead.
Errou, vocês deixam aí, porque a gente fez um cercado. Mas tinha cara que, pô, os caras tinham que acertar no buraco, faz aqueles avião pontudo, né? Não, o cara faz aquele aviãozinho que você joga e faz. Queria mostrar pro filho que sabia fazer avião. Esse não entrava, não, ia lá parar na Mercedes. Ainda tinha, falei, Ia parar na Mercedes. O lead deles ia parar na Mercedes. Imagina, a coletiva de imprensa bate um avião, né? Meu, não, eu inclusive eu tinha medo. Atrás não tinha nada para não furar o olho de ninguém. Mas era um absurdo a fila. E aquela coisa do cara fazia assim, puta, quanto tempo não faço um aviãozinho? O filho vendo, sabe? A moça Acabou virando uma coisa lúdica. lúdica, uma fila do caramba e repercutiu. Porque papel reciclado, aviãozinho, não gastamos nada de nada, assim, de energia. Foi uma sacada, assim, quer dizer, se eu não tivesse tido essa ideia, eu não falo muito eu, mas essa vez foi. A gente não tinha conseguido fazer aquilo andar, aquela baita injetora, aquilo tudo. Então, às vezes, e meu time também, Espaço Kids tem ideias sensacionais, as meninas. O Espaço Mulher, sabe o que elas fizeram uma vez? Elas puseram um visagista, sabe o que é visagista? Não. Ainda bem, Bom, porque eu não sabia também. eu ia chutar, mas eu Fala posso aí. errar muito. É que vê cor, não é? Não, o visagista é que a aparência da mulher, ele deixa ela com visual de acordo com o rosto dela, com a maquiagem, com Tá, essas o tipo coisas. da maquiagem. Não, porque meio tem, que tem, você falou. porque tem um negócio de teste de cor e tal. assim, um visagista, Cor que pode usar, que não pode usar. elas puseram um visagista Você está sabendo tudo de maquiagem. e um mecânico, Não é de maquiagem, é de roupa. Eu tô enchendo. Mas enfim. e um mecânico. E o O mecânico? mecânico falava de maquiagem para as mulheres, fazendo associação do carro. Tipo assim, vocês têm que passar um creme no rosto, porque vocês têm que passar um polidor no carro, porque que nem o rosto ele protege contra o sol. Meu, vocês têm que pôr água no carro, porque ele precisa, porque se o motor secar, que nem tua pele. E o visagista começava a dar dica, olha, meu, é uma coisa muito louca que elas fizeram. Que legal. E eles ficavam discutindo, Sim, sabe? sim. Dava dica e tal. E eles trocavam, né? Na verdade, trocavam, o papel. o papel legal. Interessante isso. era assim que... E o cara do carro falava, vocês têm que fazer isso no carro como você faz assim, que nem... Isso faz pra você. Para Exato. o seu bem-estar, pra tua saúde. Foi muito legal. E era o diferente, porque a gente tinha que fazer o diferente. Elas, cada um, o Espaço Kids, fazia um computador, um desenho que eles desenhavam no papel, era transferido para o computador e ganhava vida no computador, né? O moleque vê Sim. o carrinho dele andar, sabe? Uma vez a gente fez uma coisa, chega de computador, eu falei, vamos pôr a criatividade. Eu falei, vamos fazer a molecada fazer um negócio diferente. Aí eu pensei, falei, sabe uma coisa que a gente nunca toca na vida dele? Fala um instrumento que você nunca nem pôs a mão, Sei lá. Uma cítara. mas mais próximo. Mais possível. Saxofone? Mas saxofone, você pode comprar um saxofone de plástico e tocar. Não pode? Um Pode, saxofone, pode. uma cornetinha. Instrumento que eu nunca pus a mão. Pode também, Violoncelo. mas é muito mais difícil. Um violino. Violino. Aí eu peguei o Coral Bacarelli, que é um coral que a gente tem na Fundação Volkswagen, e a gente ajuda as crianças. Falamos para eles, as crianças que estão no coral e na orquestra precisam de um violino menor. Se a gente comprar uns violinos e você depois usa, você dá aula de violino para as crianças no salão, cara, que demais. você não sabe o que era o pai ver o filho tirando umas notinhas no violino. Você é louco, eu ia cair Nossa. em prantos. Meu, era uma. Aí ele falava, você vai fazer aqui assim, você aqui. Aí ele falava, agora todo mundo junto. E saía um pedacinho, mas de uma música. Meu, era fantástico. Tinha até adulto que queria fazer, sabe? Claro. Pô, lógico. Cara, então, você tem que fazer isso, porque meu objetivo é tirar o cara do computador da casa dele e levar ele para o mundo lúdico, o mundo do tato, o mundo de mexer. E era isso que a gente fazia. E o Salão do Automóvel realmente dava isso. Era um evento grandioso, a gente sofria muito, não era fácil, mas como você falou, Passar 10 dias dormindo depois. Pra se recuperar. não dava, porque eu tinha que fechar as contas. Porque o salão tinha uma coisa que era complicado.
ele era o maior budget que eu tinha na minha linha. E eu tinha que justificar tudo o que eu fazia. E sempre inovar. Porque assim, todo mundo tem carro, todo mundo tem stand, mas você tem que ser diferente. Quantas vezes vai ter a coletiva de imprensa que tinha no primeiro dia, nós passávamos a noite, que uma vez nós estava tudo pronto, uma tela de 17 metros, enorme, painel digital, tudo pronto, fazendo, como chama, você fica rodando o filme para carregar, a renderização. Quando aparece o material com fundo branco, o painel estava tudo sujo. Ei. Eles tinham usado em evento externo. Cara, mas imundo. Tinha que limpar. Falamos, vamos limpar. Sabe o que os caras fizeram? Isso era 3 horas da manhã. Coletiva de imprensa sempre começa... Sempre 8. Os caras vieram com umas escovinhas. Eu falei, peraí, são 17 metros. Não tem outra coisa. O que eu fiz? Muda o fundo para azul. Ai, pá, some. Sumiu. Cara, você entende que... Olha a merda que ia dar. Se você não tivesse lá às 3 da manhã, você só ia ver Mas essa sujeira. E por isso que não só eu que teve essa ideia. Quando eu falei, não, a turma estava junto, se reuniu, muda o fundo. Aí tem que cadê o cara que fez as coisas? Tá aqui, que eu não deixava ninguém embora. Muda. Pô, Boaz, não vai dar, vai ter que renderizar tudo de novo. Foda-se. Renderiza, mas não dá pra gente ter a tela toda. Por isso que eu falo, eu não tinha fornecedor, eu tinha parceiro. Os caras, a gente vai fazer. Não interessa a hora que a gente vai sair daqui. Era isso que era legal. Que legal. Por isso que o demais. respeito com as pessoas é ruim. E falando de respeito, vocês falam das meninas do salão. Eu estava uma vez na sala, a gente tinha uma sala nossa, bate o rádio para mim, Bose, vem aqui que a coisa tá chata. Eu falei que nós tínhamos o W12, lembra? Isso faz tempo também, hein? Puta merda. Era o laranja, né? Laranja. É o que tá lá no Zeithaus, lá no Ele no ficou numa Autostrada. esquina, girando. 96, eu acho. Não, 96 não. Tinha uma esquina girando. Então foi 94. Pode ser. Não foi 96, não. Ele estava numa esquina girando. E aí, duro foi colocar ele lá naquela rampa. Porque ninguém tinha coragem, E com abaixo. medo que ele quebrasse. E a alemã matava a gente. A Alemanha matava a gente, é ótimo. Aí ele ficava girando. E a esquina, sério mesmo, nós fomos chamados a atenção pela organização, porque a galera invadia a rua para ficar em volta dele. E eu pus, naquela época, uma modelo, que era Silvana, acho que é o nome dela, era uma mulher. Ela não era menininha, era uma mulher, cabelo curto. Ela fazia Praça Nossa, inclusive, ficava lá na banca de jornal. Tal. Ela era muito ferrada. Ela tinha uma postura bonita pra caramba. Ela rodava junto com o carro. Aí o cara me bateu no rádio, falei, mas o que foi? Os caras estão mexendo com a menina. Falei, qual carro? W12. Eu falei, fica sossegado, mas eu vou aí. Cheguei, estava cheio, olhei, falei, o que foi? Aqueles 3 caras. Aí, conforme ela passava, o cara fazia uma graça. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou desmaiar. Tem gente que é chata, Não, né? até aí tudo bem. bem. Mas ele Tá começou, eu não vou falar assim, ele começou a piorar. Até que numa hora ele falou alguma, você mais lá. Aí eu olhei para ela, ela fez assim para mim. Deixa comigo. Ela passou, o cara falou assim, quanto que sai a brincadeira com você? Mas que filho da... Aí ela não fez nada, ela pegou a giratória, ela tem uma bainha em volta, né, que é fixa. E uma grade depois. Ela saiu. Ela falou assim, cara, seguinte, meu chefe está ali, ele pode me mandar embora, mas eu vou subir aqui, eu vou dar mais uma volta. Quando eu passar aqui, se você abrir a boca, porque todas as vezes que passou você falou uma gracinha, mas você pode falar oi para mim, mas se você abrir a boca, você vai apanhar. Você entendeu? Você vai apanhar de mim. E não interessa se eu for mandado embora. Você entendeu? A galera subiu. Mas foi muito legal. Que todo mundo olhando pro cara. E o cara tava junto com os amigos dele. Rodando lá, os caras assim no cara. Tudo assim. E o cara... Aí? Vai, fala. Fala, tontão. E o cara assim... tava brincando. Não falei nada demais, sabe?
Aí ela passou, o cara quieto, outro... bunda, Arregou! pegou, não sei o quê. Aí, logicamente, o cara foi embora. Aí o segurança falou, pô, ela. Eu falei, eu conheço certas meninas. Essas não tem mimimi. Elas se defendem. A gente tem que cuidar delas. Mas não tem mimimi. Porque é o tempo todo, meu. Cara, deve ser muito chato, né? Bom, se hoje, com tudo que se fala, já tem problema, né? Enfim. Tem uma que sentou no carrinho baixo, desculpa, carro baixinho. Ela estava de vestido, ela sentou tudo, coisa, o cara falou, demorou, eu fiquei aqui, eu vi tua calcinha. Ela falou, não viu não. Vi sim. Ela falou, tô sem calcinha. Meu, é legal, porque a cara do sujeito, porque elas são tão maduras, tão... Tem uma postura. Né? Elas não têm aquelas coisas, elas sabem lidar, elas não criam problema. Agora, tem umas meninas mais novas que estão, né, fazendo. Eu fico com dó, porque às vezes elas saem chorando. O cara põe a mão, sabe? Porque os caras não têm noção, né? Por isso que eu tirei as modelos. Os caras não têm noção. Por isso que eu tirei também, coloquei os universitários, porque universitário, assim, casais universitários, as meninas são tão bonitas quanto. A gente põe uma roupa de jovem e que agregava isso a mais. Eu posso estar errado, mas a Volkswagen, se eu não me engano, foi a primeira realmente a tomar esse rumo de vão ter homens e mulheres. Foi. E não só modelos. Porque a gente era cobrado disso também. E a gente começou a ver... De fora ou daqui mesmo? Dentro da gente, dentro da fábrica. Tá. Porque começou a ter carros que nem a Maroc. Tem que ter um homem lá. Pode pôr uma menina, mas tem que ter o cara que vai mostrar, o cara que vai fazer isso, que tem que estar caracterizado. Quando tem carro esportivo, tem que ter um cara lá que é o piloto. Também a Bia, adoro a Bia. A Bia fazia Bia Figueiredo. Meu, essa menina é um doce. Ela fez coisas pra gente pra caramba. Porque a gente, uma época, patrocinou a Stock Car, né? E a gente teve muita coisa com ela. Ela muito gente boa. Mas, assim, esse negócio do universitário ajudou muito, porque além deles terem conteúdo, que eles sabiam tudo que eles tinham que falar, eles tinham informação, tinham um iPad na mão, que iam buscar informações e comparativo, tinha a orientação de não desmerecer a concorrência, porque não é assim que você vai criar um debate, o cara às vezes tem o carro, ele vai ficar ofendido, porque o tal carro não é legal, não faça isso. Olha, que tal o nosso? O outro tem, você fala, olha, tá aqui, ó, nós tínhamos os comparativos de todos para ele, tá aqui, mas o meu é ótimo. Todos os carros são bons, mas você devia conhecer e tal. Todos os carros são bons. Se você quiser o melhor... O melhor é esse. A gente assim. Mas assim, era legal e tinha outra coisa. Tirou aquele estigma, aquela coisa de a mulher chega com a família, o marido, e ele vai de encontro a uma modelo, e isso afastava a mulher. Ela ficava... Tanto que o salão do automóvel começou a ter mulheres muito vestidas para andar com o cara. Você vai olhar para elas, vão olhar para mim. Porque a mulher, ela começou a se interessar pelo carro também. Ela não ia lá só para passear, e tanto que eu não tinha mais espaço mulher. Porque não tem, a mulher ela é responsável hoje 70% da venda do carro. Sim. 40% é ela, 30% ela dá opinião. A mulher conhece, a mulher sabe, ela sabe o que ela quer e muito mais. Ela faz questão da cor, ela faz questão daquilo que é bom para ela. Então, a gente tem que se preocupar, não é fazer massagem, unha, fazer alguma coisa que ela aprenda. Por isso que a gente fez o negócio do visagista. Ela estava aprendendo coisas que ela no dia a dia ela não sabe. Claro. Deu um problema, ela vai pelo menos saber se virar em primeira hora. Puta, subiu aqui a temperatura, eu sei onde vou olhar. Então, esse negócio com nós sempre começamos a fazer essa diversidade no nosso stand já há um bom tempo. Tanto da pessoa também, quando eu falei desse negócio da natureza aí, que eu falei do Think Blue, pensar verde. Então, a gente fazia muita coisa que talvez não era visto, não é percebido. Mas é uma coisa que sempre foi o nosso compromisso. Nunca nós... Olha, essa menina falava para mim, não estou bem com essa roupa, trocava. Porque ela ia ficar 10 horas... passando mal, se sentindo mal. Que é isso? Ela está lá porque a mulher é objeto. Não, ela está lá trabalhando, está ganhando o dinheiro dela, está fazendo o papel dela, ninguém obrigou. E tem homem também. A mulher objeto
depende da abordagem que você faz, né? Sim. Pô, eu me lembro, em salão automóvel, nem lembro que stand que era, que as meninas ficavam com um macacão Marcando tudo. Não, marcando. Tinha uma menina que ela tinha piercing, né? Na própria... Aparecia. Então. De tão marcado que tava. E aí, embalado a então, vácuo. e tão justo que tava. Mas o cara vai lá ver ela ou vai ver o carro? Então, aquilo diz muito sobre a marca, né? Eu Aquilo diz vou muito sobre a falar, marca, isso né? não é de agora que a Volkswagen fazia. Nunca a gente foi apelativo. Agora, eu não critico ninguém, e muito pelo contrário. Eu fui da coordenação da Anfávia nos últimos anos, que tem a área de eventos, coordenação, infelizmente, com a pandemia não pude. Eu era um dos mais velhos, né? Também, né? Velho, fica lá, não vai embora, turma não dá chance pra ninguém. E cada ano que eu ia nas reuniões, tinha todas as montadoras presentes. Quem vê acha que ele é velhão, né? Não tem as montadoras presentes. Todas as montadoras estão presentes, tinha sempre gente nova, mas tinha eu e o Aguinaldo da Fiat, que era o cara tão, que nem assim, do mesmo nível, e o cara, ele era uma figura. Ele resmungava quando ele não gostava de alguma coisa na reunião. Eu falava, calma que a gente vai acertar. Porque a gente era meio líderes da turma, porque era legal. A gente tinha experiência, a gente conversava, respeitava todo mundo. Mas éramos concorrentes. O que ia acontecer no stand de cada um, a gente não sabia. Então, um ano aconteceu uma coisa desagradável no stand da Fiat, que o carro estava em pé, assim, numa giratória, ele caiu, despencou um carro. Nem lembro disso. Foi antes da coletiva de imprensa. Pô. Foi antes do salão abrir, é isso? Tá. Pô, e não é culpa. Acontece. Eles se repararam, deram a volta por si. E primeira coisa que eu... Aí chega aqueles caras que falam, lá, se ferrou. Eu sei o que se passa. Acontece com todo mundo. Já caiu iluminário em cima de capô de carro meu. Caramba. Sabe? Acontece com todo mundo. Eu falei, mandei um WhatsApp, Gui, bicho, toca o pau, arruma, isso vai passar. Porque ele fica destruído, porque eu sei o quanto ele trabalhou para fazer aquilo. Eu não era meu inimigo. No outro dia ele veio falar, cara, obrigado, eu dei uma força para ele. E eu ficava pé da vida quando alguém chegava, os caras se ferraram. Eu falei, isso pode acontecer com a gente. Pode acontecer com qualquer um. Aconteceu já. Acontece. Aconteceu. Por isso que a gente fala, cara, eu falava para todo mundo nas reuniões, façam o seu melhor. Todo mundo punha um som alto, às vezes, eu falava... começou a fazer barulho no salão, shows, música. Uma hora eu falei, eu estou incomodando os caras. Aí eu fiz uma comitê de falar o que você vai fazer. Está fazendo na Toyota, não faz nesse daqui que está do lado, faz do outro lado. Coordenar... 82 decibéis, não passe disso. E aí, o que acontecia? É o respeito. Eu mesmo, uma vez passava do limite, veio a menina da Ford falar no meu stand, eu não estava, aí eu falei que foi a menina da Ford, não sei se era Márcia, não lembro o nome dela, o Rose, eu não lembro. Veio procurar você que o som tá alto. Falei, porra, baixa isso aí. Fui pedir desculpa para ela. Falou, boss, tudo bem, aqui a gente, falei, eu falo, eu tenho que dar exemplo. Então, eu falava para todo mundo, não prejudica o do lado. Agora faz o melhor no teu stand, traz a melhor atração, faz o teu test drive. Sim. Mas não incomoda o do lado. Nós não somos inimigos, porque todo mundo aqui trabalhou pra caramba para pôr stand em pé. Mas é com isso. Bust pequeno. São concorrentes, não inimigos. Exato. Né? Então, por que a gente tinha uma harmonia? Eu, pelo menos, tinha essa cabeça. Todo mundo, eu não tinha ninguém que eu lembro que tinha bronca de mim. Eu conversava, os caras me convidavam, vinham me buscar no meu stand para mostrar o stand deles. Era tão legal isso, cara. A gente ia indo, e era bacana, o cara GM chegava, eu não vou falar nome porque muda, às vezes era um, vamos ver no meu stand. Eu ia, aí a gente saía os dois e ia para Ford, aí saía os três e ia para Toyota, sabe? Ia juntando, todo mundo junto. É engraçado porque eu tenho essa impressão do salão, né? Não só das montadoras, mas eu tenho essa impressão também dos jornalistas. Isso acontece também, principalmente dia de imprensa, tal. Você tem uma sinergia funcionando ali muito melhor. E eu reparo muito isso nas montadoras. E é um período onde vocês estão mais juntos, mais tempo, e que vocês conseguem, às vezes, trocar umas ideias que vocês não conseguiriam trocar por e-mail, por WhatsApp, coisa assim. Porque quando você senta,
Você consegue trocar, de repente falar alguma outra coisa sobre... Não entregar o ouro, claro, mas trocar figurinha mesmo. Meu cara, de tem repente. melhorias. O ar-condicionado central do pavilhão não está funcionando legal. Juntar todo mundo e reclamar é mais forte que um só. A internet não está boa. Juntar todo mundo e reclamar... Sim, claro. Que nem eu falei para a Reed, puseram um pipoqueiro do lado do meu stand. Pô, meu stand era todo bonito com cheiro de pipoca. Sabe? Não é legal. Não é legal. Não tenho nada contra o pipoqueiro, mas pô, por outro lado. Tanto que as áreas de alimentação ficaram lá no fundo, porque quando começava um hambúrguer, os estandes lá da ponta ficavam cheirando hambúrguer. Ficava. As meninas cheirando hambúrguer. As meninas falavam, pô, tô com o cabelo cheirando hambúrguer. Então, tudo isso era uma união de pessoas trabalhando junto com a organização para melhorar para todos. Sim, sim. Porque não podia pensar de isso. maneira isolada. Aham. Agora, você me contou uma história que eu acho que é interessante. A gente está falando até sobre assédio, sobre essas coisas que as meninas sofriam. Uma vez você colocou viaturas da Polícia Militar, né? Uma vez a gente fazia os carros de frotistas, a gente colocava carros de bombeiro, e uma vez nós pusemos um carro da Polícia Militar. Se eu não me engano, era uma Space Fox da Polícia Militar. Ah, sim, porque teve uma época da Polícia Militar de São Paulo, teve muito carro da Chevrolet. Da Chevrolet, da Volks. E como a gente fez, no caso, quando pôs no deficiente físico uma pessoa deficiente, ao invés da gente pôr modelo, nessa época não tinha universitários ainda, eram os modelos mesmo. Ao invés de pôr modelos, a gente conversou com o comando da Polícia Militar e pedimos 2 policiais. E veio que legal. 2 policiais, mas 2 policiais muito bonitas. Uma loira, uma morena, inclusive a loira tinha uma família de militares. O bisavô, o avô, o pai. E era muito simpática, mas aquele jeito. Elas eram militares. E, logicamente, quando a gente punha uma menina, no caso da Maroc, ela assumia o estereótipo da mulher da Maroc, sabe? Aventureira, tal. Então, o que os caras pensaram? Elas estão assumindo o papel e pensavam que era modelo. E o que aconteceu? Elas estão lá, do lado, a turma perguntava como funciona, sirene, como mostra, nunca vi. Tem cara que sempre quis entrar num carro de preso, ver como fecha, como abre. Então eu perguntava, e elas sempre muito atenciosas. Mas sempre tem o engraçadalho. Sempre tem o babaca. Vamos lá. Chegou o babaca. Eu vou cometer um crime. Sempre alto para os outros ouvir. E com os amigos. Eu vou virar bandido. Não sei o quê. Me prende. Ela, até agora, ele não falou nada. Falava, eu quero ser preso por você. Eu quero ser algemado por você. Eu não sabia que tinha. Os caras perdem a linha, né? Uma policial dessa, e não sei o que lá. E falou, eu não gosto de falar o que fala, porque por respeito até a Sim, mas mulher. O pessoal imagina. E aí, quando a gente é chamado, a gente chega e vê se o cara passa do limite e já chega junto. Nesse caso não precisava, né? Mas é complicado, porque nós não podemos pôr a mão nos caras. A gente tem. Se você empurra o cara e fala, não, segurança, você perde a razão. E eu sou responsável pela imagem da marca. Por isso que eu sempre falo, me chama. Quando eu cheguei perto, veio a morena para mim e falou, olha, se ele continuar, a gente vai tomar atitude. Pode? Eu falei, pode. Vocês são a lei aqui. Aí o cara continuou. Ela falou, não sei o que para a loira, tá cochichando, quer saber quem que vai ficar comigo? O cara falou. Aí ela falou assim, se você continuar, eu vou te algemar e te prender. Isso é desrespeito a profissional que está trabalhando. Se eu fosse uma modelo, você está me desrespeitando. E eu sou uma policial. Você é policial. Que medo, meu. Ela era brava, cara. Ela falou, tá bom. Cara, você é algemado, pessoal, tô preso, tal. Ela, a outra já bateu o rádio pros caras da... Que devia ter lá fora. Tem o plantão, plantão, né? A delegacia de plantão. Ela falou, agora você vai ficar sentado aí.
Os caras chegaram, e elas não mandou eles entrar, eles ficaram fora do stand. Aí o cara ficou lá sentado e elas continuaram. E ele lá. Ficou a porta fechada. Dentro do carro. Aí foi passando o tempo. Aí o cara, já deu. Me tira daqui. Ela falou, Não é assim. ela falou, abriu a porta, fica aí. Você não queira ser preso? Você tá preso. Fica aí. Vá, você não pode me prender. Posso. Eu não te falei que eu era policial? Policial nada. Eu te falei que eu era policial. Duvido. Então fica duvidando. Você tá preso. Aí começou a empurrar a porta nela, meu. Eu falei, para. Cheguei para já deu. Falei para ela, vamos resolver? Ela falou, olha, eu não vou mais eu estou trabalhando, assumi trabalhar para vocês, não estou aqui para arrumar confusão. Mas eu gostaria que meus colegas agora conduzissem a coisa daqui para frente. Eu falei, fique à vontade. E o cara só assim, né? Aí os caras entraram. Os caras entraram, falaram, levaram ele embora. Você me acompanha? Eu estava brincando. Vocês me acompanham? Ele levou. Aí a turma sempre... A turma adora. A galera adora. Mas lógico. Você imagina esse cara ligando pra casa. Vamos assumir que ele era solteiro, mas ele ia ligar pra alguém e falar: eu preciso de um advogado. Por quê? Porque eu sou um idiota. Não, eles soltam, sabe? Eles dão uma canseira, dão uma dura. Eles soltam, mas assim, é muita gente, muito engraçadinho. Teve cara que jogava dinheiro na menina no giratória para falar quanto que é e jogava o dinheiro, Nossa, sabe? Mas esses aí eu não deixava passar. Que absurdo. Além de falar, né? o dinheiro você não vai pegar e você vai embora. Sai daqui. Eu sou o quê? Sai daqui. Você pensa que é o quê? Eu ficava muito nervoso. E a turma falava, e os caras batiam boca comigo. Uma vez um cara... Você é um cara alto, né? Você é um cara... Não, mas Chega um cara, o cara olha pra você. Um cara falou, eu vou te pegar. Eles mexeram com uma universitária, que eu era mais paizão ainda. Mexeram com a universitária. Começou a passar a mão nela, ela falou, tira a mão de mim. Eu falava para elas, não precisa pedir para ninguém. Sentiu coagida, some, entra na sala VIP, vai lá para o camarim de vocês. Mas elas não queriam fazer show. Às vezes o próprio moleque chegava, mas eu não deixava, para não evitar, porque eu tinha medo. Podia escalar. Tinha medo que depois pegava um menino, que tem uns caras babaca. Tem, claro. Sabe? Tem cara que não tem noção. E a gente está fazendo aquilo para as pessoas, a gente está fazendo aquilo para o público. Não é por causa de meia dúzia que a gente vai deixar de fazer. É claro. Sabe? Olha, o que o meu presidente falava, eu quero que eles saiam daqui se sentindo abraçados. Eu quero que vocês tenham respeito. A gente tenha essa filosofia. Uhum. Mas, às vezes, a gente não tinha... Eu tinha que proteger aquela turma que estava trabalhando lá. Você não sabe até onde o cara pode fazer alguma coisa, sabe? E sempre pode fazer. Sim. Pode. Lidar com o público, com pessoas... Eles não têm essa experiência que tem, às vezes, umas modelos mais experientes. São jovens que, quando chegavam... Eles tinham roupinha de jovem, sapatênis. Quando chegava a mulher... perto tal, a mulher ia conversar com a menina, ia ver o carro, ela se sentia falando com a filha dela, sabe? Uhum. É isso que a gente queria, um ambiente sadio. Uhum. Sim, agora, os caras só porque a menina tá lá, ela tá se expondo, eu nunca aceitei isso. Não, isso não tá existe. Trabalhando como qualquer trabalho, sabe? É isso. É difícil, é muito complicado. É complicado. E a gente brincou tanto de 96 aqui. O que aconteceu em 96? Teve alguma história? Não, vocês estão falando de 96, você quer que eu fale? Não, mas não, desculpa. Às vezes que eu falei 96 é porque eu achei que era mesmo, não porque... Não, é porque ele nada a riu. ver. E assim, eu posso dizer, eu tô rindo agora, mas assim, eu acho uma história, eu sei, obviamente, você já me contou a história, mas eu acho uma história de superação. Eu acho uma história porque se todo mundo me de pergunta, trabalho coletivo eu explico para a pessoa que não foi nada maravilhosa. De mérito, sabe? É que é uma coisa que aconteceu. Sabem que o stand da Volkswagen caiu em 96, antes de abrir, numa coletiva da imprensa. Ele caiu, teve um problema de solda, graças a Deus não morreu ninguém, se machucaram algumas pessoas, mas o stand ficou simplesmente sem condições.
Porque nós não íamos fazer nada funcionar se deu um problema. Então, para tudo, ficou isolado, veio inclusive delegada lá, veio perícia, viu que foi um problema de solda, e a gente recebe a aprovação da prefeitura e a gente recebe a aprovação do Corpo de Bombeiros. E a gente limita uma quantidade de pessoas em cima, né, porque tinha mezanino, foi isso que aconteceu. Um peso, mas não foi o peso excesso. Teve um problema de falha de solda, técnico. Sim, e não acontece. foi só o nosso, aconteceu com outro stand. Então, o problema é técnico. Então, o que a gente fez? Imagina você ter 15 dias de trabalho e você olha, você vê Desmoronou literalmente. um monte de ferro retorcido. Graças a Deus as pessoas saíram, mas alguns que machucaram, a gente não ficaram. Sobrou o presidente, que era o seu Miguel Carlos Baroni, eu, mais um menino, o Ricardo, o pessoal da engenharia, e só. Nós fomos para o stand da Fiat, onde tinha a montadora que montava todos os nossos stands. Aquele ano não foram eles que montaram. O stand era lindo, mas teve esse problema. E agora? A Volkswagen vai ficar sem estar no salão esse ano? Foi muito trabalho. E aconteceu uma coisa que hoje não acontece. Todos os carros feitos para o salão em 96 tinham gêmeo. Todo carro tinha um gêmeo. Que legal. Todo. Na hora Só de- em 96? Antes também. Ah. E foi até um pouco depois caro pra caramba. Sim, Sai claro. caro, porque o carro do salão, ele tem, às vezes, a gente tem que colar logotipo. Tem que colar a manopla de câmbio. Porque eles roubam a manopla do câmbio, a frente do rádio na época, a antena no teto. Sabe? É um carro que você Tem um preparo. prepara. Que nem os carros de imprensa, você sabe, tem um Sim, preparo. eu acho é engraçado, eu acho que a Porsche tem isso. Pelo To- menos todo até mundo. 2018, eles tinham carros gêmeos. Até Tinha. 2018. Todo mundo tem um preparo, mas o carro gêmeo era um perfeccionismo que a Volkswagen tinha. Aham. E Legal. aí o presidente, no sign-off que era dado, com o cara da qualidade, olhava os dois, esse. Mas o outro tinha condição de qualquer jeito, porque era carro de produção, não era nada tão diferente. E aí, o que aconteceu? Nós falamos que nós vamos fazer. O presidente falou, acabou? Ficar só com o stand da Fiat? Porque o nosso stand era o maior. Nosso stand tinha 4.500 metros Sempre quadrados. foi, né, mano? Sempre. Os outros stands tinham 2.800, nós tinha 4,5. Caramba. E... O da GM era grande também, mas eu não. Mas era não era- todos, não era do tamanho todos do do da 2.800, todos. Era um padrão. Ah, tá. Nós tínhamos mais desde lá atrás, por causa que a gente tinha, uma época, a Fiat junto com a gente, com o mesmo tamanho. A gente fez um stand menor da Fiat de 500 metros quadrados só e pegou o resto e O juntou. resto. E a gente ganhou essa condição de continuar tendo esse espaço dentro do Anhembi e perdurou no São Paulo Expo. Eu me lembro de um ano que teve, não tinha mais Fiat no Brasil, mas teve uma Fiat num cantinho Tinha. de um outro stand que tinha um Fiat Não, Leon. do próprio stand nosso. Tinha um Leon. Lá, tipo meio atrás, assim, sei lá. Ele tava Tinha uma área de 100 metros quadrados para um Fiat. acho que foi o único Fiat o único Leon que eu vi no Brasil. E aí o que aconteceu, né? A gente cuidou de todo mundo que se machucou, tal, mas não foi nada, graças a Deus, foi tudo resolvido. E como Até vocês se viraram perdas. para abrir? Então, o que aconteceu? Nós não pudemos fazer nada, porque o presidente falou: o que a gente faz? Um cara da engenharia, ele falou assim, o Monteiro, olha, nós temos os carros gêmeos na planta Taubaté e na Anchieta. A gente pode trazer de Taubaté e da Anchieta, e ele falou, mas vamos por onde? O stand está tudo, porque riscou um carro, veio cadeira de roda para ter as pessoas, o bombeiro pôs escada para baixar quem estava em cima ainda, a turma cuidou das pessoas. Ele falou, e aí? Aí nós chamamos o cara da outra montadora, que é o De Simone, e eles falaram, ó, eu tenho uma ideia. A gente pode arrancar tudo, serrar porque os negócios eram chumbados. Sim. Se vocês entrarem embaixo do pavilhão, vocês morrem. Os alemães eu levei eles lá e eu saí correndo. Tem uns gatos desse tamanho que chama rato. É mesmo? Lá embaixo tem tudo o resto de coisas do Anhembi, né? Era muito lá embaixo. Você entra embaixo. Sim, Aham. sim, eu sei. Eu fiquei com vergonha. Era muito sujo, muito.
porque eles trouxeram uma giratória que não tinha que puxar mais cabos para ela poder virar. Mas é tudo chumbado, tal, sabe? Depois a turma não tira direito, não acaba direito. Aí cerrou tudo. Aí que foi muito legal quando eu falo de gente que ajuda. As outras montadoras de stand, isso aconteceu, o stand ia abrir no dia seguinte. Imagina, eu não tinha celular, minha mãe está em casa e sabe que eu estava no salão, aparece na Globo. Meu Deus. É o dia da imprensa, pô, mostra aquele monte de negócio, mostra no Jornal Nacional. Tava todo mundo, via um monte de tulhos mesmo, né? Eu tô lembrando de alguma cena, assim, mas de TV mesmo. Aí o que aconteceu? Nós tiramos tudo, mas não pudemos mexer enquanto não tivesse vindo a perícia. Veio a perícia, o rapaz da perícia era um senhor japonês, muito educado, junto com a delegada, uma mulher, bem rígida. Falou, olha, só para avisar, acabou, hein? Ele constatou que... Ele falou, olha, foi uma coisa só, mas não tem o que fazer. Ela falou assim, mas a gente não pode fazer nada. Falou, fazer o quê? Ela falou, olha, como não teve vítima fatal, não teve essas coisas, nada grave, o cara que mais se machucou foi um cara da Volks, o meu gerente, inclusive. Pé. Não tem problema, mas vocês vão fazer o quê aqui? Mas se a gente dar uma mexida, arrumar... Ela falou, é o seguinte, o salão abre a 1h. Amanhã, às 9h da manhã, eu estou aqui. Eu vou dar ou não a liberação de vocês funcionarem. O que vocês vão fazer, eu não sei. Mas eu vou vir. Já estão tanto à vontade. Aí a gente pegou as outras montadoras e encostavam uns lixeira com roda. Uns caras iam cortando, os outros iam pondo dentro. É ferro, o ferro é torcido, ferro. Tiramos todos os carros e levamos tudo para fora. Tudo para fora. Tinha Kombi, arranhada, carro amassado. Tiramos tudo para fora. Os importados, como eles ficavam sempre mais nos periféricos do salão, porque a gente queria chamar atenção, eles não foram tão afetados. Foram mais os próximos. Menos mal. Aí a gente pegou... eu entrei lá para ver se tinha gente, eu rasguei meu terno, tava com um rasgo aqui, eu tenho esse rasgo até hoje na perna, depois até mostro pra vocês. Caramba! Que era vidro, né? Tinha vidro e tal. E o Ricardinho também, a gente ficou os dois. Quando chegou, eram mais ou menos umas 3 ou 4 da manhã, já estava tudo fora. Tudo. Você olhava assim, era um... Já tinha cortado os ferros, já tinha tirado... Estava um negócio feio. Mas estava limpo. Estava limpo. Aí eles começaram a entrar com tapete. Tapetes redondos, cinza e vermelho. Se não me engano, azul também. Tapetes. E começaram por onde tinha as coisas mais... Onde estava muito ruim, eles trouxeram árvores, plantas. Uns vasões, põe Vasões, e bancos, como fosse bancos de praça. Eles montaram uma praça. Que legal. Quando se olhava assim, estava bonito, sério. Tanto que a Volkswagen teve esse conceito muitos anos, não tinha mais sala VIP no meio do nosso estande. Se vocês lembrarem, voltou no Expo. Não tinha. Acho que Eu não me lembro. 2014 tinha. A gente tinha o sala auditório, mas a sala VIP a gente fazia sempre fora. 2014. Fora. 2014 eu me lembro de ter, porque eu me lembro de entrar lá, que foi tipo quando a gente definiu a viagem para a Alemanha para ir para lá, pro Alto. Aí a gente voltou depois, mas sem mezanino. Porque a gente tinha 2 coisas que nós considerávamos. Sala VIP de salão é sempre um lugar de VIP e o público às vezes não pode entrar, porque não dá para todo mundo entrar. Tem reuniões, tem apresentações, mas as pessoas de fora, às vezes está um calor, principalmente no Iambi, se sentia, eu sou cliente. Não, queria entrar para fugir do calor. Exato. Eu me lembro claramente disso. Então falamos, não, se eles não podem, a gente não vai dar essa imagem, nós estamos aqui, sabe? Porque fica aquela coisa que olha de fora, tem os caras lá bebendo. Nós terminamos com isso, chega. Quer fazer sala, a gente começou a fazer fora, outro lugar.
E aí eles começaram a chegar os carros, começaram a pôr os carros, posicionar os carros no meio das plantas, no meio da praça. Aí veio aqueles caras com aquelas coisas, afinar as luzes, que é outro trauma, porque estava tudo afinadinho. E já era 7 horas da manhã. Ela queria chegar lá e não ver nada, queria ver pronto. Ela duvidava. Ah, mas aí a luz você pode afinar depois, né? Não? Não, depois, porque, cara, não dá, sabe? Tem 2 motivos. Você com aquelas torres que você faz de treliças que o cara sobe, é um perigo do caramba se arranhar sim, um carro. Sim. E outra, tinha muita coisa que você já tinha colocado no lugar e pesado, bancos pesados, que não podia pôr um banco qualquer. Não ia arrastar banco, sabe? A gente fez uma praça. Sim. O balcão, as plantas, os balcões de atendimento ficaram. E a gente, de verdade, acabou. Eu estava com o Ricardinho, né? A gente olhou assim e falou, cara, não acredito. Aí nós estávamos no balcão, eram 7h30 da manhã, já estava quase tudo terminado. A gente estava num balcão. Não, isso foi no final, não foi agora. Bom, aí a mulher, os 2 não se trocaram, ficamos com a mesma roupa, era terno. Rasgado. Rasgado. E a gente também não é linha de frente, a gente era, na época, só para dar assistência. E o primeiro dia nunca vem muita visita, porque muita gente, né, não vem autoridade, porque eu estava lá para atender mais as pessoas. Aí, cara, a mulher chegou, a delegada, ela olhou assim, ela falou assim, o que vocês fizeram? Ela falou, eu não acredito. Ela falava assim, é o mesmo lugar? Falava assim para os caras, é o mesmo lugar? O que vocês fizeram? Ela falou, sabe que tá bonito? A gente, acho que sim. Falou, olha, por mim, estavam os 2 caras com ela, falou, vocês que sabem, a prefeitura. Tal. Eles falaram, pra gente, não tem o que olhar agora, porque não tem sala. Não tem estrutura? Não tem estrutura. Era uma grande praça. E bonita mesmo. Que legal. Sabe o que é o mais engraçado? Quando abriu, e o Ricardinho, ele é um cara, ele era da promoção, era do marketing de produto. Ele era muito espirituoso. Quando abriu, veio uma galera correndo, porque a turma viu na televisão aquele monte de entulho. A galera foi lá para ver isso. Veio a turma correndo, e sabe que você vê os caras passar, olhar assim, procurar, ver Volkswagen, mas cadê? Aí eles chegam assim, onde é o Volkswagen caiu? O Volkswagen caiu. O Volkswagen aqui. Não, apareceu um monte de negócio. Não, aquilo lá caiu um negocinho, está aqui embaixo. A gente empurrou aqui para baixo, fez um buraco, pôs embaixo, tampamos e continuamos. O Ricardinho, os caras ficavam olhando para ele assim. O que acontece? A cena mais legal que eu vivi foi uma senhora que chegou, que era dona de uma coisa de peças. Estava eu e o Ricardinho no balcão, esgotados, depois de funcionar o primeiro dia. Ninguém gemeu, ninguém reclamou. Quero tomar uma água, não tem água? Levava para o stand da Fiat. Eu quero conversar com o presidente, levava no stand da Fiat. Esse foi nosso apoio. Ah, que legal. Isso é isso que eu ia perguntar. Todo mundo trabalhou normal, quentinho. Aí, quando acaba, sempre a gente faz uma varredura nos carros. Depois me lembro de contar a história do Voyage. Faz uma varredura nos carros. Por quê? A turma rouba. Infelizmente, hoje já é mais... Acendedor de cigarro, botão de rádio, principalmente o botão de vidro. logotipo. Ah, logotipo. E eles arrancavam o logotipo. Então, os seguranças tinham saído, não tinham voltado, e o Ricardinho ficamos na Paraty EDP. Se você lembra dela. Lógico que eu lembro. Porque tinha o logo EDP e não tinha outro. Porque era tudo feito de resinas e tal, né? Tudo à mão. À mão. Tava eu e ele assim... Você sabe o que é a Paraty EDP? É aquela prata, né? É. Tava eu e ele assim, vamos ficar aqui tomando conta, né? Só faltava roubar o logotipo. Aí veio uma senhora. Ela falou assim, vocês são da Volks, né? Somos. Ela falou, olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu vi tudo o que aconteceu. Um negócio de banco, você sabe da Kuiper, não lembro. Eu vi tudo, vi o que vocês passaram, vi o que aconteceu, tá? Vi o acidente, vi tudo. Tu me exagerou muito, com sets, com todo mundo. Falou, mas vocês
vocês fizeram. Comprometimento. E outra, eu vim aqui pedir informação. Quando a menina falava assim, eu tenho que pegar o folheto na Fiat, se ela me desculpe e tal, ela não falava, eu tenho que ir na Fiat, que meu stand caiu, porque é na Fiat, né? Não, ninguém ficou com mimimi, nada. E outra, cara, como vocês conseguiram fazer isso, não sei, mas eu vou falar uma coisa. Eu tenho orgulho de ser fornecedor da Volkswagen. Que legal. Vocês são grandes. Vocês são grandes por causa disso. Vocês não entregam pontos. O Ricardinho e eu, nós começamos a chorar. Cara, A gente estava esgotado, cara. eu imagino. A gente estava esgotado, emocionalmente abalado. É isso. Ela falou e a gente começou a chorar. Eu imagino. Ela abraçou a gente, cara. Cara, até agora. Ela abraçou a gente, ela falou, meninos, se orgulhem da marca que vocês trabalham. Então, nós respeitamos tudo e ninguém ficou no mimimi. Porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Por isso, quando eu falei com o meu amigo da Fiat, pode acontecer com qualquer um. O que a gente não pode é não ter amigos. E as montadoras de stand que vieram ajudar a gente fizeram diferente, fizeram diferencial, porque sozinhos a gente não ia conseguir, sabe? Então, o que acontece? Quando a gente quer fazer, que eu digo, quando você tem paixão, cara, porque você podia simplesmente falar, acabou. Amanhã não venho, mas eu vou para casa, continuar trabalhando, meu salário vai estar lá. Não, cara. Não, e é isso que eu estava falando meio no começo. No salão existe uma energia e uma sinergia muito diferente do resto. Porque você depende de um do outro. Exato. E você não vê um sacaneando o outro, você vê sempre a roda virando. É a e troca. todo mundo acontecendo essa troca. E aí eu acho que isso contagia também de resto o ambiente. Olha, de modo só geral. quem vive. Você tem uma ideia? Eu tenho um time que eles tinham que chegar 7 horas da manhã, porque eu tinha um auditório que você viu, fazia shows e durante a manhã eu fazia eventos. Eu fazia 18 eventos no Salão do Automóvel, entre encontro executivo, encontro de funcionários, concessionário. vendedores, pós-vendas, ia de tudo. A gente tinha evento, levava funcionário de sábado, fazia apresentações para eles, o que é o stand. A gente recebia todo mundo dentro daquele espaço que era o auditório, que quem entrava lá falava, peraí, isso aqui foi... Já existe aqui no Anhembi isso aqui, né? Não. Não, Isso nós construímos e vai daqui 15 dias ele acaba, cai tudo. Era ar-condicionado, era cadeira, era palco, tela, tudo. Tinha show. Tem a época que eu falei, eu fiz Nando Reis, fiz o irmão do Jota Quest, o Sideral, fiz o Cazuza, aquela menina, um nome pequenininho, que era o Patufu, a Fernanda Takai. Takai, sabe? Ó, ele vai tirar uma foto sua ali, ó. A gente fez com aquela outra que tinha, ela gravou, não foi a Takai que a gente fez, como é o nome da outra menina? Oh meu Deus. Tem uma Thier Não. mesmo. Ela tem um cabelo curtinho. Branca. Vai a Takai, acho que é branca. Que é branquinha. O cabelo da... Todo tatuada. Não é a Fernanda Takai. Não, definitivamente não é a toda Fernanda tatuada. Takai. Ela tem um fã-clube do caramba. Pitty. Pitty. Ela punha o Pensei, nome curto, toda tatuada, só pode ela ser pôs, Pitty. ela pôs o computador dela a fazer transmissão ao vivo. Levamos gente muito legal para fazer show lá. E na manhã a gente tinha a apresentação dos workshops, que fazia as coisas. Então o Salão do Automóvel para nós, a gente começava às 7 da manhã, tinha que às 9 a gente fazer esses eventos, para meio-dia terminar com o almoço. E às vezes o almoço tinha que ser fora do stand, que era muita gente. E aí 1h abria. Para 1h abria. Geralmente Duas, abria né? muito. Era duas, duas. mas abria uma. É. E a gente tinha que terminar. Terminava às 10, mas às 11 ficava fazendo a vistoria nos carros, cobrindo o carro, pegando o crachá de universitário, pegando o crachá de recepcionista, ver se está tudo certo, ver se não aconteceu nada. Eu fazia uma reunião com todos os meus funcionários e com a agência, com as líderes das empresas, a menina
das recepcionistas, que cuidava dos universitários, o que aconteceu, o que pode melhorar, o que deu errado. Isso aqui não está funcionando, aqui não está funcionando. Vão melhorar Diariamente isso. toda noite. Meu Toda Deus noite do eu céu. fazia. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, de modo geral. Qual era a área que tinha que ser mais cuidada dentro do salão? A área de pessoal mesmo? Cuidado de que sentido? Não, é isso, nessa reunião no fim do dia, qual era aquela que você precisava fazer mais ajustes, de modo geral? Normalmente Olha, pessoal. eu vou te falar uma coisa. Porque, Sempre não é tem. um telão, né? Não, sempre tem. Mas a gente, o planejamento bem feito evita correções Tá. com o avião no ar. Sim, Mas tudo é possível acontecer. claro. Nós criamos uma cultura de fazer o dry run, os ensaios de tudo que acontecia das apresentações na fábrica, sem as ferramentas do salão, e lá era só posicionamento de palco. As telas tinham da ordem, nem todo mundo nos ajudava, às vezes o cara trazia na última hora. Mas o que dava problema, às vezes, A e B. Nós montávamos uma cozinha provisória, às vezes a gente fazia coisa para 400 pessoas, sabe? Os caras, uns reclamavam da fila, uns reclamavam quando você fazia finger food que vinha pouco, ou vinha Eu odeio muito. finger food. Hã? Eu odeio finger food. Sabe? Porque a gente não tinha condição, a gente tinha que respeitar que não podia ter bujão de gás, tinha que fazer tudo elétrico, e lá era complicado. Porque tem cara. A gente oferecia, às vezes, um brunch, não era um almoço, mas a gente sempre fazia o melhor que a gente podia. A gente procurava ter parceiros com os buffets que a gente escolhia que tinham condição de atender. Se o cara, às vezes, não dava conta, era o que mais a gente sofria, porque o cara passava o dia no salão, ele queria comer. E comida no salão é muito complicada. Você vai lá naquele self-service, é complicado. Quando era no AMB, então era... Nossa. Não, era. É, no AMB era Mas pior. por isso que a gente tinha buffets que a gente trabalhava, às vezes, com os mesmos para não errar. Porque era uma das coisas que mais daria um trabalho se a gente errasse na hora. Porque comida é algo, se tiver frio, tiver cru, Não tem muita solução. não tiver boa, acaba. O cara joga para, vem aqui. Assim, num evento, ar-condicionado, comida e estacionamento, pode te matar. O cara fica... É isso mesmo. Então, a gente via. E a gente era muito detalhista nas coisas, sabe? Por isso que eu mantinha meu time. Muitas montadoras, passou a imprensa toda, vão para o escritório. Não, o time estava lá. Era filho. Ficavam olhando, ficava vendo, cuidava, porque a gente sabia que o público que vinha no outro dia era outro completamente diferente. Tinha que ter o mesmo respeito dos primeiros. Você não podia largar. Se eu fazia o test drive, podia acontecer alguma coisa. A gente tinha que estar lá. Tinha um cara reclamando, porque os caras via, estou falando com a Vox, vou reclamar do meu carro hoje aqui. Você tinha que pegar o cara, levar na sala VIP, chamava um cara especializado em atendimento Pra ao cliente, conversar conversa com o cara, explica com o cara, resolve o problema do cara. Sabe, o cara se sentia, saía de lá, chegava falando mal, saía de lá e falava, puxa, não esperava esse tratamento. Porque é a imagem da marca. Sim. Claro. Eu peguei outro dia o Caio Castro. Ele chegou andando. Não puderam tirar foto deles no carro, porque ele não era nem nada, gente que veio lá visitar. Eu sentei com ele dentro da sala VIP. Eu tinha uma apresentação que eu fazia num evento que chamava O Nascimento de um Carro. Desde a ideia, desde a pesquisa que a gente precisa no mercado, até o sketch feito design, até a campanha do lançamento, até o evento. Testes, crash testes, tudo. Era uma hora de dinâmica, mostrando os pulsadores, fazendo abertura de porta, coisa de suspensão. Era do caramba, a moçada ficava assim. E eu contei para ele. Ele e os amigos dele ficaram assim. Quando ele saiu, ele subiu em cima aquele azul que a gente trouxe no último salão, a Tarok. Ele subiu em cima e falou, pode tirar foto, eu vou ficar aqui. Quer dizer, depois ele foi parceiro. Saudade da Tarok, que nunca
apareceu? Ele foi um cara que ele estava certo, porque ele não pode associar a marca dele às coisas. Mas ele teve uma época que ele teve um patrocínio. Ele depois, fez, Volks. é que já estava praticamente Que encaminhado ele ia também. por isso que- foi para Copa de ônibus, não foi? Não, ele Pra fez, Copa da ele Rússia. fez o Nivus com a gente. Ah, não. Não, mas antes ele É, tinha tinha ele coisa. fez Eu não- ele pegou um ônibus Volkswagen e saiu daqui do isso, Brasil e foi até a Rússia. pra Ele Copa. fez isso porque ele tá certo de não querer, mas às vezes uma coisinha que ele não permitiu que fotógrafo oficial fizesse. Mas que a turma fotografasse ele, Tudo bem. ele não se incomodou, ele quis ver, ele gostou do carro, sabe? Ele E é não, bem legal. ele não foi um cara. Eu falo, é aquilo que eu digo, cria parceria. Ah, o cara daqui depois já vai estar fazendo para outra montadora. É a mesma coisa, é o trabalho dele. É claro. Eu vou julgar? Isso, lógico que não. Ah, eu vou estar. A Volkswagen não vai ficar pagando ele. Lógico. É a imagem dele, ele trabalha com a imagem. Deixa eu fazer uma pergunta. É que eu queria mudar para falar dos carros do salão. Porque a gente sabe que tem um monte de... Desculpa, tem alguma coisa ainda que você quer continuar nesse... Não, nesse... eu ia mudar também. Porque eu queria falar dos carros do salão, porque tem muita coisa que vem de protótipo de fora. Tem muita coisa que é carro que é de produção, mas vem para cá e a gente não sabia exatamente por que os carros estavam no salão. E aí eu me lembro muito depois que abriu a importação, né? O salão de 92 foi um salão que teve muito destaque quanto a isso. E aí no salão de 92 a gente teve os Golf Color Concept, que tinham os carros diferentes. Como assim? Tinha Golf, tinha Passat, tudo importação oficial Volkswagen. Esses carros acabaram ficando aqui, mas tem outros carros de outros salões, por exemplo, que não ficaram, nunca ficaram no Brasil. Carros que foram embora. Sei lá, Passat R36, Variant Sedan. O Fusca GSR, um amarelo que teve no salão de 2014 também, talvez. Por que a Volks trazia esses carros para mostrar lá? Qual era Tem assim. Para que serve um salão do automóvel? Ele é uma grande ferramenta de pesquisa. Quando o Pavone construía aqueles carros shows, o Gol GT, por exemplo? A sacada estava, eu vou fazer uma grade diferente para ver o que a galera fala. Porque ele está mudando, às vezes, alguma coisa que a turma, não ficou legal, não foi harmonioso. Então, uma roda. O salão automóvel está enrustido, às vezes, alguma pesquisa que a gente quer ver. E quando a gente traz alguma coisa da Alemanha, a gente percebe, pela percepção do público, se aquilo é legal. E também, porque quando a gente leva a rede de concessionários no salão, que é uma oportunidade, quando a gente traz um carro desse, a gente tem a oportunidade de conversar. Eu tinha uma área de pesquisa que, antes de abrir o stand, a gente trazia esses carros, fazia uma pesquisa com pessoas. O que você acha? O que você compraria? Quanto você pagaria? Que legal. Então, o que acontece? Isso era uma outra coisa que a gente tinha, que a gente fazia assim, nem todo mundo fazia. Nós tínhamos umas coisas que a gente trava desde cedo no salão. Impressionante, eu pagava mais de energia, tomava bronca depois de finanças. Você gastou? Porque eu trabalhava de manhã. Para fazer uma pesquisa, tem que acender a luz. E ele só acendia a luz. Mas vocês chegaram a fazer clínica dentro do... Clínica de... Não, levava pessoas convidadas. Tá. E essas pessoas davam uma... Não é a clínica é uma coisa diferente. Pré-advertising, que era uma coisa fechada, que é a sei lá, quantitativa, qualitativa. Não, eu vou dar um exemplo. Tipo, no último salão tinha o Passat GT. É um carro que... Como tinha o Golf GT e o Passat GT. É um carro possível para vir para o Brasil. Tá? Nós trouxemos os elétricos. Né? Sim. Então a gente vê isso, vê dois. Primeiro, vê a percepção do público. Tá. Vê a rede. Pô, legal. Pô, quanto vai custar? Vou vender. Que nem aquilo que a gente falou dos Audi. A gente estava conversando aí. Pô, A gente já vai falar disso. não é muito a minha praia, mas eu estava lá na época. É aquela coisa, se a rede não comprar a ideia, não adianta a gente trazer. E levar a rede para a Alemanha é complicado. Fazer uma pesquisa com foto é complicado. Nada melhor aproveitar quando tem um salão
que a gente está trazendo uma tecnologia da Alemanha, que a gente, talvez você não traga a tecnologia toda, não traga o carro, mas traz parte, sabe? Fizeram, vamos falar, como diz, um ACC, você não precisa trazer o carro para trazer o ACC, pode trazer só o ACC. Você entende que quando você fala, põe um videozinho do ACC, a turma fala, caramba, eu compraria um carro por causa disso. Eu pagaria tanto por causa disso. Você entende que o salão ele se torna um laboratório para a gente. Claro. Carros que vêm, que são comercializados, nós não podemos manter o carro aqui, porque como é que a gente vai licenciar? Tem um problema de licenciamento. Se não pagar o imposto, não tem como fazer. Tem um problema de licenciamento porque não tem Rinavan, não tem um monte de coisa. Tem algumas regras aí que eu não sei nem muito bem. Eu sei que você pode trazer 100 carros e você pode pegar um carro, trazer 100 carros, você consegue um licenciamento, para que nem aquelas séries especiais que fazia do Golf. Você vai dos 100, você consegue fazer um Renavan. Mas esses in-out é complicado. In-out é complicado. Porque qualquer coisa que você mexe no carro, você muda o Renavan. Claro. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado. Você acabou de falar, começou a surgir ideia aqui na cabeça por dessa que pessoa. até 100 carros você não precisa de auto? Eu não sei isso daí. Eu estou entrando numa seara que não é muito minha, mas eu sei. E eu me lembro, você falou agora Pode ser que eu esteja errado, mas eu sei que se trazer 2, 3 carros, você não consegue, nem vale a pena pagar pelo que você paga. Eu me lembro que tinha Golf MK4, R32 aqui. Teve. A fábrica tinha. Depois ela acabou desmontando os carros. Talvez porque era fabricado no Paraná também. Nós trouxemos o Fusca conversível. Isso também. É um exemplo. Só que eu estava na Volkswagen House na época do Fusca conversível. Eu peguei ele e fui sair na Faria Lima. Tomei guspida pra caramba. Meu Deus. Toma gospe. Você né? Jura por Deus? Meu sogro tinha carro conversível também. E ele parava do lado. Eu nunca tomei uma guspida com o teto solar aberto. Não, mas o teto solar é uma coisa. Eu já andei algumas vezes com carro Eu parei do lado de um ônibus. Ele fala exatamente isso. Pergunta por você, não parecia muito. O Robson sofreu disso uma vez também, que cuspiram nele com um carro conversível. Ele não contou? Não, acho que não. É assim, era uma coisa que... Eu por exemplo, na Volkswagen, eu ficava na Cidade Jardim, né? Eu saí uma vez, eu fiz uma exposição com o Fernando Calmon. Ele contou a história de um ícone, que era a história do Fusca. Aí eu consegui pôr lá O Paulo quase saiu de lá com um New Beetle zerinho, em 2007. Eu pus lá, naquela exposição, o Fit Fusca, Fusca do Limousine, que era do Zé Ricardo, né? o Fusca Limousine, o primeiro Fusca vendido no Brasil, que foi para o Ricardo... Como ele chama? O nome do cara, eu esqueci, é um sobrenome ferrado. O nome do cara, eu não esqueci o sobrenome. Eu pus um monte, trouxe o Fusca conversível e tal, e nós colocamos de um Consul indiano um Fusca com o volante do lado direito. Um azul. Aí que eu fiz um dia. Eu fui dar uma volta com o carro, né? Era muito engraçado. Era um New Beetle. Não, era Fusca. Era Fusca? Fusca. Tá. A turma olhava, via um carro andando com um cara no passageiro e não via o motorista. Você parava assim, de propósito, você parava assim nos pontos de ônibus e os caras olhando assim. O cara olhava, encarava assim. Aí eu falei, volta logo, porque eu não podia andar com o carro. Se o guarda me pegava, eu ia me ferrar. Eu acho que esse carro hoje, esse com o volante do lado direito, posso estar enganado, tá? Mas pode ser que não seja mais. Mas ele foi uma época do Olivier Anquet. Eu não sei. Eu só sei que trouxeram. Assim, esses negócios de licenciamento, eu falei aquele negócio do Golf, eu nem levaria a sério, porque às vezes eu perguntava as coisas, me falavam, mas não é uma coisa que você se aprofundava, claro. Me aprofundava, porque era uma pergunta. Como que o cara, quando a gente faz uma série especial, ela tem que ter um Renavan novo. E você faz uma série... O Golf GTE, o VR6, esses carros... Faz um carro com 100 unidades, ele é diferente. Para você ter uma ideia... Caiu um gato. Aquele carro que estava na Volkswagen House, ele não tinha
tava... Então, era um Fusca ou era um New Beetle conversível esse aí que Não, você tá o falando? conversível era... o que eu tô atravessando as coisas. O conversível era o Fusca. Tinha New Beetle também conversível. Tá, Mas esse eu não andei com ele. tá. Eu tinha o Golf, aquele Golf VR6 que foi feito 100 unidades. Sim, sim. Eu tinha a unidade, não me engano, número 32 na Volkswagen House. E não tinha mais para vender. Uhum, Tinha poucos. uhum. Aí veio um rapaz, ele foi fazer um test drive, conhecido lá, porque a Volkswagen House ela tinha uma coisa, eram Sim. os clientes que só tinha mais, basicamente, era Touareg, Passat Protect, até o Phaeton eu pus lá, os Bem carros mais assim, né? Alguém me falou que esse carro ainda tá jogado na fábrica por algum motivo. Esse Ele não pode Phaeton. ser vendido. Quiseram comprar, mas não pode, porque você não tem como dar assistência Também não tem técnica documento. dele. Ele fez o casamento do Luciano Huck. O Luciano Huck casou com ele. Ah, é? Que legal. Caramba. O Phaeton. É. Aqui eu não sei se ele está na fábrica. Alguém falou, não, tá na fábrica. Não, o carro, a placa ainda tá ativa. Tá, não sei o quê. Tá Tem bom. carros que... Mas alguém falou, não, esse carro foi prensado já. eu, foi acho que escrapeado. eu acho que ele foi prensado, porque ficar com o carro parado, eu não falo que nem tem a... Uma vez nós vendemos uma Kombi toda caracterizada, toda pintada pelo o Berto, Reinaldo Berto, Eu tudo lembro. cheia. Aí essa foi vendida, mas o cara queria ela para exposição. Mas o cara, voltando ao Golf, o rapaz foi lá e falou, quero fazer um test drive. Ele foi para casa e falou, não devolvo. É meu. Eu não vou devolver. Não, mas esse carro tem que ficar na loja, porque era um carro de showroom, que querem vender mais, né? Porque não tinha, assim, os carros estavam poucos. Ele levou e não devolveu. É meu. Era amigo E da você empresa. ficava lá na Volkswagen House? Eu fiquei 2 anos. Eu fiz a Que Volkswagen legal. House. Eu fiz, né? Nossa, eu fui tantas vezes lá, se bobear a gente se encontrou lá. Eu fui. Que eu ia sempre. eu Todos os ficava. encontros da Fui bastante. confraria do Fusca, eu ia Sim, sempre. eu fazia. sempre. Eu tinha o Zé Ricardo. Eu tava conhecia. sempre com o Zé lá também. Você Eu ia que- muito mesmo. lá, né? Eu fiz É a verdade. parceria com o Carlinhos do Namata Café, que eu fiz o House Uhum. Café, com a Sim. Mônica, a irmã dele. Sim. Tinha uma parceria com a Philips, que eu fiz o telão, tudo. Saudoso na Mata Café. Como eu gostava do Era Mata legal. Café. Com Sem Parar, o único lugar que punha tag em carro blindado era lá, porque eles tinham um equipamento de teste para o carro ver se passar para funcionava. ver se funcionava. E o primeiro evento que eu fiz na Volkswagen House, grande, foi um evento do lançamento da Touareg no Brasil. Foi um evento também que Dona Deise Gasparian que convidou as pessoas. Dona Deise era uma pessoa que ela convidava esse pessoal, os empresários. Uhum. Família Setúbal. Bom, para você falar, foi todo mundo. Nunca teve tanta segurança na frente da Volkswagen House como no evento. Foi num sábado e num domingo. O convite era uma caixa com um telefone celular da Nokia de tungstênio, o primeiro Nokia com Sim, eu lembro. Nossa, eu lembro. Eu lembro muito dele. Quem Era lindo convidava esse as telefone. pessoas era o Reginaldo Leme, parceiraço. Esse cara também é amigaço. É um cara. Eu adoro. Nota E eu mil. posso falar de Reginaldo Nota Leme. mil. O cara é demais. Ele é uma pessoa maravilhosa. A gente se fala ainda. Ele era um Nokia que o cara apertava a memória 1, o Reginaldo convidava ele para o evento. O Reginaldo se propôs a isso, também foi durante Legal, hein? Que Bem demais. legal. tinha uma semana de coisa. É assim,